Olá pessoal, me chamo Edson Alves e sou professor do curso de Engenharia de Software da Faculdade UNB Gama. Nesse vídeo vou comentar soluções do Edgecoder Beginner Contest número 42. Se você ainda não tentou resolver nenhuma dessas questões, sugiro que pause o vídeo e tente resolvê-las antes. O link do evento está na descrição do vídeo. Se puder fazer o evento na modalidade virtual, melhor ainda. Antes de começar, um breve esclarecimento. Esse material foi elaborado para estudantes de programação competitiva de nível iniciante e intermediário. Os códigos foram preparados sobre o viés didático, para que os estudantes possam compreender a ideia central da solução e as técnicas empregadas. Assim, as soluções apresentadas não são necessariamente ótimas. Isso dito, vamos às soluções. Esses foram os 4 problemas do Edgecoder Beginner Contest 42. Os textos das questões estão em inglês, então para a gente poder seguir adiante, eu vou fazer uma breve tradução delas, bem livre, sem muito rigor, mas que a gente possa entender o contexto de cada um desses problemas para proceder com as soluções. Então, iniciando pelo problema A, Iroha em Haiku. O texto diz que Iroha ama o haiku. Haiku é uma forma curta de poesia japonesa. Um haiku é composto de 3 frases com 5, 7 e 5 sílabas nesta ordem. Para criar o haiku, a Iroha escolheu 3 frases diferentes. Essas frases têm A, B e C sílabas, respectivamente. Determine se ela pode construir um haiku usando cada uma dessas 3 frases uma única vez em alguma ordem. Esse é o contexto do nosso problema, então. As limitações impostas na entrada são as seguintes, na verdade uma só. As variáveis a, b e c, as 3 são maiores ou iguais que 1 ou menores ou iguais que 10. A entrada do problema é dado os 3 valores nessa ordem, primeiro A, em seguida o B, em seguida o C, separados por um espaço em branco. E a saída esperada da solução é que para cada um dos casos de teste você responda sim, caso o haiku possa ser formado com essas 3 frases em alguma ordem, e caso contrário você deve responder não. O problema também apresenta 2 exemplos de entradas e saídas. No primeiro exemplo, a frase A tem 5 sílabas, a frase B tem 5 sílabas também, e a frase C tem 7 sílabas. Então, nessa ordem não formaria um haiku, mas se eu trocasse o B e o C de posições, daria 5, 7, 5, que é a estrutura de um haiku, portanto, a saída desse caso de testes é sim. Já o segundo caso de teste, eu tenho 2 frases com 7 sílabas e uma com 5. Agora, mesmo que eu reordene essas frases, não formo haiku, porque eu precisaria de 2 frases com 5 sílabas, e não é o caso aqui, portanto, a saída é não. Bem, como é que a gente resolve esse problema então? Esse é um problema relativamente simples nesses eventos do Edgecoder. É natural que as questões estejam numa ordem crescente de dificuldades, então esse é o problema mais simples dos 4. E o que a gente precisa saber simplesmente é se A, B e C é a sequência 5, 7, 5 em alguma ordenação. Em termos de combinatória, se eu tenho 3 elementos, eu tenho 6 permutações possíveis desses valores. Então, a gente teria que testar, a princípio, essas 6 permutações. Só que o 5 é um elemento repetido nessa sequência. Então, por conta dessa repetição, o número total de permutações que a gente deve verificar se reduz pela metade, cai para apenas 3. Então, esse é um caminho de solução possível, escrever um if com essas 3 condições. Se uma das 3 for verdadeira, a gente retorna sim, caso contrário, não. Uma segunda solução também seria possível, ao invés de ler as 3 variáveis a, b e c em separado, podemos lê-las num vetor, depois usar algum algoritmo de ordenação para botar esses valores em ordem crescente, aí basta comparar a sequência obtida da ordenação com a sequência 557, que é a ordem crescente dos números de versos necessários para compor um haiku. Se você fizer tanta solução pelas condicionais dentro do if ou pela ordenação, você vai resolver esse problema em complexidade constante, porque mesmo por conta que eu tenha a ordenação, o número de elementos é fixo, apenas 3, então a gente vai ter uma complexidade constante. Vou exibir para vocês um código possível de uma solução possível, né, que foi montada aí para exemplificar o primeiro caso, onde é que eu tenho o if com as 3 condicionais. Algumas características interessantes aqui do código, embora não são estritamente necessárias, é que na linha 7 eu tenho aqui um mecanismo para acelerar o I/O do C++ quando eu uso apenas CIN e Cout. Então, como eu não vou usar printf e scanf, vocês vão ver isso com frequência em código de programação competitiva. E também se include aqui, que é uma característica do GCC que me permite incluir todas as bibliotecas da API padrão do C++ em um único arquivo. Então, isso reduz o número de includes que a gente tem que escrever. Também outra característica bastante presente em código de programação competitiva. Feitas essas 2 observações, a solução em si consiste na leitura dos valores A, B e C conforme especificado na entrada, em ordem
alfabética das variáveis. E aqui estão as 3 permutações possíveis. Se eu tiver o 5 no A e o B e o 7 no C, ou o 7 no B e os 5 em A e C, e os valores 5 também podem estar em B e C, e o 7 em A. São os 3 casos que me interessam e são os únicos 3 que eu consigo montar um haiku. Todos os demais não dá para formar um haiku. Resposta: não. O problema B desse evento foi Iroha ama strings. O problema consiste no seguinte: Iroha tem uma sequência de n strings S1, S2 e até Sn. O tamanho de cada string é L. Ela vai concatenar todas as strings em alguma ordem para produzir uma string maior. De todas as strings que ela consegue produzir dessa maneira, encontre a que seja menor segundo a ordenação lexicográfica. E aqui embaixo, na continuação do problema, o autor do problema vai apresentar a definição de ordem lexicográfica. Então, uma string S, formada pelos caracteres S1, S2, S3, até o caractere Sn, é lexicograficamente menor do que a string T, formada pelos caracteres T1, T2, T3 até o Tm, se, e somente se, uma das seguintes condições é verdadeira. A primeira condição é que existe um índice I, esse I vai estar entre 1 e o menor entre os dois valores, N e M, de tal forma que Sj é igual a Tj para todos os índices J que antecedem o I, vai de 1 até o I, o J estritamente menor, e exatamente na posição I, o SI é estritamente menor que o TI. Então essa é a primeira condição. As strings vêm com os caracteres iguais até um determinado ponto, e nesse ponto a string S tem um caractere menor que TI, então S seria a lexicograficamente menor. Na segunda condição, o SI e o TI têm todos os caracteres iguais até o índice I. E o I está novamente nesse intervalo entre 1 e o menor entre N e M. E após essa verificação, o N, que é o tamanho, o número de caracteres de S, é estritamente menor que N. Então pode ser que S coincida todos os seus caracteres com T, só que T tem caracteres a mais. Nesse caso, o S é considerado a menor na ordem lexicográfica. As restrições da entrada do problema são as seguintes: o tamanho das strings, que é o L, e o N, que é a quantidade de strings, ambos são menores ou iguais que 100 e são maiores ou iguais que 1. Para cada I, o tamanho da string SI vai ser exatamente igual a L. E para cada I, a string SI vai ser composta apenas por letras minúsculas. A nossa entrada vai ser formatada da seguinte maneira: na primeira linha vão ter os valores dos inteiros N e L, separados aí por um espaço em branco, e nas N linhas seguintes eu vou ter em cada uma delas uma das minhas strings, a S1, a S2 até a string Sn. A saída do problema deve ser a string que é a menor dentre todas as strings que podem ser produzidas segundo a ordenação lexicográfica. Então, o exemplo que se dá no texto do problema é esse daí. Você tem 3 strings, cada uma tem tamanho 3. A primeira é a DXX, depois vem a AXX e, por fim, a última string é CXX. Então, eu posso mudar o posicionamento dessas strings aí. São 3 elementos, novamente, como é no problema A, que podem ser permutados com 6 maneiras distintas. E aqui vai produzir a menor string na ordenação lexicográfica, é a AXX, CXX, DXX. Esse termo é diferente, a gente às vezes não está acostumado com ele, mas a ordenação lexicográfica ela remete à ordenação alfabética, mas não necessariamente é igual, porque a ordenação lexicográfica leva em consideração os códigos dos caracteres que compõem as strings. Como as strings aqui estão restritas aos caracteres alfabéticos minúsculos, aí nesse problema em particular há uma coincidência entre a ordem alfabética e a ordem lexicográfica. O operador de comparação padrão no C++, o símbolo de menos, ele ordena as strings em ordem lexicográfica. Então, se você tiver duas variáveis do tipo string e usar esse operador, ele vai estar de acordo com a ordenação lexicográfica. Outra coisa importante é que nesse problema há uma restrição do tamanho das strings, de forma que todas as strings que eu tenho que usar na composição têm o mesmo tamanho. Se vocês lembrarem lá, eu vou voltar aqui para a gente recordar da definição do problema. Aqui ele deu 2 critérios, e o critério número 2 só se aplica quando as strings têm tamanho distinto. Então esse critério não vai ser utilizado nesse problema, porque as strings têm todos tamanhos idênticos, então vai valer apenas o primeiro critério, que vai simplificar esse problema. Existem variantes desse mesmo problema aqui, cuja solução é um pouco mais elaborada do que a gente vai propor agora, porque tem que ser levado em consideração os dois aspectos. Aqui, como a gente vai usar apenas o critério número 1, a solução fica simplificada. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha montado uma string SI, que eu ordenei de alguma maneira as N strings da minha entrada.
Se nessa minha proposição de ordenação eu botei uma string que era lexicograficamente menor que a outra, a SIJ era lexicograficamente menor que a SIK, só que eu botei a J depois da SIK, se eu trocar elas de posição, então eu pego só nessa minha ordenação, mudo só essas duas de posição, onde é que estava a IJ eu boto a IK e onde é que estava a IK eu boto a IJ. Isso vai produzir uma string que é menor do que a que eu tinha antes. Então a nova string, depois dessa permutação e dessa troca de posição dessas duas, vai produzir uma string melhor no sentido da ordenação lexicográfica, uma menor. Então, o que vai acontecer? Sempre que eu achar essa situação onde é que eu tenho uma string que é lexicograficamente menor, mas ela está depois na ordenação, eu vou desfazendo isso. Quando não conseguir mais desfazer, é porque eu estou com a string que é a menor de todas. Então, eu preciso achar uma ordenação de tal maneira que a primeira é a menor entre todas elas na ordem lexicográfica, a segunda vai ser a menor entre todas que sobraram, assim até a n-ésima. Então, para mim conseguir fazer isso, basta usar um algoritmo de ordenação, que ordene as strings segundo a ordem lexicográfica entre os pares. Então, se eu tiver um vetor dessas strings, a ordenação desse vetor vai produzir a ordem que eu preciso para montar a string final. Na API do C++, na STL, eu já tenho uma função de ordenação, uma função sort, que é mais que suficiente para resolver esse problema. Então, a ordenação de n elementos usando a função sort do C++ tem complexidade n log n, n é o número de elementos a serem ordenados. Aqui esse fator L extra na ordenação é porque a comparação de strings não é feita em O1, ela depende do tamanho das strings. No caso desse problema, as strings têm tamanho L, então essa complexidade acaba tendo esse fator L multiplicativo junto com o algoritmo de ordenação. Então a solução do problema é essa daqui. Eu começo lendo a minha entrada. Como minha entrada é muito pequena e eu queria botar toda a solução em uma única página para vocês acompanharem, eu omiti aquela linha que a gente tem aqui em relação à aceleração do I/O. Ela está fora aqui, mas o include permanece. Então leio N e L na primeira linha. Em seguida, uso o vector do C++ que me permite fazer um array dinâmico. Então ele vai ser um array dinâmico que vai me guardar cada um dos seus elementos é uma string, o nome dele é xs e ele já é pré-alocado para caber n strings de capacidade. Então ele vai comportar as n strings, eu faço um for de 0 até n-1, as minhas n string, para cada um deles eu faço a leitura e já armazeno no índice i desse meu vetor. Na linha 15, eu procedo com a etapa de ordenação. Usando a função sort do C++, eu passo o iterador para o início do meu vetor e o iterador para o final, para que o algoritmo de ordenação ordene todos os meus elementos. Esse aqui é um idioma bastante comum do C++ de ordenação, você passar o iterador para o início e para o final do seu container. O container aqui no caso é o meu vector. Por fim, uma vez que eu procedo com essa ordenação, as strings agora estarão na ordem que vão produzir, após a concatenação, a menor string lexicograficamente falando. Então eu passo em cada uma delas, eu nem preciso fazer efetivamente a operação de concatenação, que eu poderia fazer usando o operador mais. Aqui eu já posso mandá-las direto para a saída. Então para cada uma das strings eu mando elas para a saída e vou escrever mais uma coisa. Se eu estou na última posição, a última posição acontece quando o i mais 1 coincide com n, aí eu termino com 1/n, quebra de linha. Se ainda não aconteceu isso, eu pego a string vazia para que não haja nenhum espaço entre elas, nenhuma diferença, para proceder justamente com a concatenação. Então, enquanto eu não estou na última, eu vou botando uma após a outra. Cheguei na última, quebro a linha e encerro a minha saída com uma string lexicograficamente menor dentre todas elas que podem ser feitas, montadas a partir da concatenação das strings dadas na entrada. Então, esse é o segundo problema. Era um pouquinho mais sofisticado que o primeiro, mas ainda assim uma solução simples que cabe aí em 20 e poucas linhas de código. O problema C desse evento foi a obsessão de Iroha. Iroha é muito exigente a respeito dos números. Há dígitos que ela não gosta, dígito D1, dígito D2 até o dígito DK. Ela foi às compras e agora está fazendo pagamento no caixa. O total que ela deve pagar custa N ienes, que é a moeda do Japão. E ela então tem que entregar no mínimo N ienes para o caixa e talvez mais para receber um troco. Contudo, como a gente mencionou antes, ela é muito exigente a respeito dos números. Então, quando ela vai dar o dinheiro ao caixa, a notação decimal da quantidade não pode conter nenhum dos dígitos que ela não gosta. Sob essa condição, ela irá dar ao caixa a quantidade mínima de dinheiro. Determine a quantidade de dinheiro que ela irá dar ao caixa. Então, esse problema é bastante interessante porque a gente tem que determinar um número que seja igual ou superior à conta que ela deve,
mas não pode conter nenhum dos k dígitos que ela não gosta. As restrições do problema, a primeira delas, que a quantidade que ela deve pagar no mínimo ao caixa é inferior a 10.000 ienes. É no mínimo 1, mas é inferior a 10.000 ienes. A quantidade de dígitos que ela não gosta é inferior a 10. Então vejam vocês que essa restrição impõe que vai haver pelo menos um dígito que ela gosta. A sequência dos dígitos que ela não gosta é dada em ordem crescente. Vejam vocês que pode ser o próprio dígito 0 e o último é menor ou igual que 9. Então cada um dos dígitos decimais e o conjunto dos números que ela não gosta não é igual ao conjunto dos primeiros 9 números naturais. Isso é para evitar que o problema fique sem solução. Então tem que haver pelo menos um dígito diferente de 0 que ela gosta, que permite o uso dele para que a gente consiga ter solução para todos os casos. A entrada desse problema é composta de duas linhas. A primeira delas tem a quantidade a ser paga, o n, e o k, que é o número de dígitos que a Iroha não gosta. Em seguida, na linha número 2, a gente vai ter os k dígitos separados por um espaço branco cada, na ordem crescente, conforme explicado aí na seção de restrições. Por fim, se você resolveu corretamente o problema, você tem que imprimir na saída a quantidade de dinheiro que a Iroha vai passar para o caixa, para quitar a sua conta. Então, os dois exemplos de entradas e saídas que constam no problema, o primeiro deles, a primeira entrada, ela deve um total de 1.000 ienes e há 8 dígitos que ela não gosta, o 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vejam vocês que ela não pode dar os 1.000 ienes para o caixa porque ela não gosta do 1. Os zeros ela não tem restrição, mas 1 para ela é um dígito problemático. Então, se eu tentasse pagar qualquer outra quantia, 1.001, 1.002, 1.003, todos eles teriam problemas justamente por esse 1 inicial do 1.000 já seria o suficiente para ela não querer dar ao caixa essa quantia. Então, o primeiro número que é formado pelos únicos dois dígitos que ela não gosta, que é o 2 e o 0, que é superior à conta que ela deve, é o 2.000. Por isso a saída é 2.000. O segundo caso é mais simples. Ela deve 9.999 ienes e só tem problemas com o dígito 1. Como ela não, no número que ela deve não tem nenhuma restrição, pode ser o próprio valor a ser pago de 9.999 ao caixa. Afinal, o único número que ela tinha problemas ele era com 0. Então, a solução do problema depende de encontrar esse número mínimo. O que a gente tem que observar inicialmente é que a gente consegue saber qual é o valor máximo que a gente tem que procurar até que encontre uma solução. Então, imagine vocês que D seja o menor dígito que ela gosta. Não é o dígito que está fora daquela listagem da entrada. O primeiro, dentre os que ela não gosta, o menor deles. E imagine que o número que ela tem que pagar tem k dígitos decimais. K minúsculo aqui para não confundir com k da entrada. Então, o que a gente vai fazer? Construir um número x que é uma repetição de k mais uma vez esse dígito D que ela gosta. Como ela gosta desse número, esse é um número que ela pode pagar. E se ele tem k mais um dígitos, ele é necessariamente maior do que o valor n, porque ele tem apenas k dígitos. Então, um número com um dígito a mais, com certeza será maior e formado apenas por dígitos que ela se agrada. Então, vejo vocês que se eu começar a procurar um a um todos os números a partir de n, eu não tenho que procurar mais do que até 10n, porque esse número que eu construí arbitrariamente pode ser minha resposta, pode ser muito superior à resposta, mas o importante é que eles nos dão um limite superior para essa busca. Então eu vou buscar a partir do n sequencialmente um a um todos os números, verificando se ele atende ou não os critérios dela, tendo ciência que uma hora essa busca vai ser interrompida porque eu não vou extrapolar o valor de 10n. A verificação se o número é um número não válido segundo as restrições de Iroha pode ser feito em complexidade logarítmica em relação ao número. A logaritmo aqui é porque eu vou verificar um cheque para cada um dos dígitos do número. E a quantidade de dígitos que o número tem é proporcional ao logaritmo dele. Então a solução toda vai ser n números, que é no pior caso eu vou verificar 10n números, e cada um verificado em complexidade logarítmica. Então a complexidade é n log n. Então na nossa solução aqui tem duas partes. Na primeira delas eu tenho uma rotina que verifica se o número dado n atende ou não atende os critérios de Iroha, se ele não tem nenhum dos números proibidos. Esse bit7 aqui é uma estrutura de dados em C++ que guarda 10 campos e com valores booleanos de verdadeiro ou falso. Inicialmente, como ela é declarada como variável global, ela é inicialmente todos iguais a falso. Então, no meu laço aqui, esse laço aqui extrai um a um na variável D os dígitos de n, da unidade em diante, unidade, dezena, centena. Então, eu extraio o dígito da unidade e reduzo o meu parâmetro D por meio de uma divisão por 10. Assim, na próxima extração, eu vou pegar as dezenas, depois as centenas. Agora eu pego esse dígito D e checo nesse bit7 se ele está verdadeiro. Se ele estiver verdadeiro é porque é um dos dígitos bloqueados.
então esse número não pode ser utilizado, eu retorno falso. Caso contrário, é um dos dígitos permitidos, eu retorno meu laço. Quando o n se torna zero e eventualmente vai se tornar zero pelas divisões consecutivas por 10, então se passou todas essas checagens em cada um dos dígitos e não houve nenhuma restrição, é um número bom, eu posso usá-lo como resposta. Então a solução do meu problema nada mais é que, enquanto o valor de n não é válido para mim, eu incremento para checar o próximo. Então a solução é realmente bastante tranquila, muito simples, que é checar sequencialmente um a um os números a partir do total n. Assim que eu achar um válido, o laço se interrompe e eu retorno ele como resposta. Então a entrada do problema eu leio os valores de k e d, primeiro nk, e o d é o número que eu vou ler k vezes, preenchendo aquela minha bit set, um verdadeiro para cada um dos dígitos bloqueados. Depois basta invocar a rotina que resolve o problema e me retorna o valor corretamente e mandar esse valor para a saída. Finalmente, o último problema, o problema D, que é o mais sofisticado desse conjunto de problemas, que é o Iroha e uma malha, um grid. Nós temos um grid formado por quadrados com H linhas e W colunas. A Iroha agora está posicionada na célula que fica no canto superior esquerdo. E ela vai se movimentar repetidamente, indo para a célula que está à sua direita ou imediatamente abaixo, até que ela atinja a célula que fica no canto inferior direito. Contudo, ela não pode adentrar em células que ficam na interseção das linhas que ficam, as A linhas que ficam na parte inferior e as colunas que ficam mais à esquerda, as B colunas que ficam mais à esquerda. Ou seja, há um total de A vezes B células proibidas. Não há restrição em entrar nas outras células. Então encontre o número de modos que ela pode sair da posição que ela se encontra inicialmente e atingir a posição alvo destino, que é o canto inferior direito. Uma vez que esse número pode ser muito grande, imprima o resultado desse número módulo 10 elevado a nona mais 7, ou seja, o resto da divisão do resultado exato por 10 elevado a nona mais 7. As restrições do problema são que o número de linhas e de colunas da nossa malha, do nosso grid, é de 10 elevado a quinta no máximo e é no mínimo 1. O número de linhas restringidas ali que são proibidas é um total que é estritamente inferior a H e é no mínimo 1. A mesma coisa para o B. Há pelo menos uma coluna proibida, mas ela não pode ser a totalidade. Essas restrições são para que o problema, claro, tenha sempre solução. Existe pelo menos uma linha que ela possa caminhar e uma coluna que ela possa caminhar também. A entrada consiste apenas desses 4 valores: número total de linhas, número total de colunas, a W e H. O A, que é o número de linhas que foram restritas, que é na parte inferior do nosso grid, e o número de colunas que foram restritas, que está na parte esquerda do grid. Eu trouxe para vocês um desenho que vai ficar mais fácil visualizar onde fica essa restrição. Na saída, o número total de modos que a gente pode fazer essa viagem, sendo que esse número pode crescer o suficiente para extrapolar a capacidade de armazenamento de um inteiro, por exemplo. Então, a exigência aqui não é o número exato, e sim o resto da divisão dele por 10 elevado a nona mais 7, que é inclusive um número primo, fato que a gente vai precisar para proceder com a solução. Então, temos 4 exemplos aqui de entradas e saídas. No primeiro caso, temos um grid com 2 linhas e 3 colunas, e uma linha e uma coluna proibidas. Isso nos dá 2 formas de atingir a saída. E temos mais 3 exemplos, e assim, numericamente falando, não é tão fácil de visualizar, então vou me adiantar e proceder com os exemplos. Esses valores desses 3 primeiros casos de teste são exatos. Aqui no último, a quantidade é tamanha, que isso aqui já representa o resto da divisão dos números, não o número exato mais. Então está aqui um exemplo de visualização aqui. Esse problema tem várias camadas, é um problema bastante interessante, bastante sofisticado, e você precisa de passar por várias técnicas para chegar à sua solução. Primeiro que ele é uma variação do problema de combinatória bastante conhecido. O problema original, qual ele se baseou, não é o que a gente vai resolver, mas o problema original é o seguinte: você parte do ponto 1 aqui do nosso grid, nossa malha, e quer chegar no ponto MN. Eu saio de um canto e vou para o canto oposto. Aqui eu estou com o desenho invertido em relação ao problema, daqui a pouco eu vou tornar a inverter. Então eu saio do 1 para o MN, e o problema original você só pode caminhar para a esquerda, para a direita e para cima. Então, fazendo movimentos de para cima e para a direita, uma hora eu atinjo esse ponto aqui. Então, quantas maneiras distintas esse trajeto pode ser feito?
A ideia é que para você fazer esse caminho, não tem jeito. Você vai ter que dar um total de m-1 passos para a direita e n-1 passos para cima. Em algum momento você vai ter que fazer essa quantidade de passos. Ou a questão é, em qual vai ser o momento que você vai fazer cada uma dessas duas opções. Então a ideia é, se você determinar aonde eu vou seguir para a direita, todos os demais passos que são para cima ficam completamente determinados, porque uma vez que eu fixo as direções que eu vou fazer essas mudanças, as que eu não fiz é porque é a direção que sobrou. Então, qual é a ideia? Eu tenho que dar um total de n-1 mais n-1 passos, isso é o total de passos que eu vou dar, e embaixo eu vou escolher aonde eu vou fazer esses passos. Então, por exemplo, aqui no meu desenho anterior, eu tenho que dar essa quantidade de passos aqui para a direita. Então, uma maneira de fazer é caminhar para a direita todos os passos possíveis, depois só me resta subir. Ou fazer o seguinte, subo 2 unidades e falo, depois vou dar um passo para a direita. Agora subo mais unidade, outro passo para a direita. Depois subo mais uma, mais 10 passos para a direita. E assim por diante. Então eu vou determinar os momentos, a que momento desses passos que eu sigo para a direita. Então esse número binomial aqui quer dizer isso. Do meu total de passos, eu tenho que escolher as posições às quais eu vou tomar a decisão de ir para a direita. As que eu não especificar, eu estou indo para cima. Então, se eu tenho que dar 10 passos e eu tinha apenas 3 passos a serem dados para a direita, eu posso falar, ok. Então, desse total de 10 passos, no segundo, no sétimo e no nono, eu vou para a direita. Os demais, todos para cima. Então, esse binomial vai me dar a solução desse problema original. Então, basta computar esse número binomial. Para o problema em questão, temos algumas diferenças importantes. Primeiro é a orientação, que no fim das contas não faz muita diferença, que o ponto de partida agora é o canto superior esquerdo e o ponto de chegada é o canto inferior direito, apontados aqui pelas setas. Eu saio do 1, 1 e chego no HW. A questão é que está aqui a nossa região de bloqueio. Como o problema fala, as A linhas inferiores estão bloqueadas no sentido das B colunas que vêm a partir da esquerda. Então eles formam essa região A vezes B aqui, que está bloqueada. Eu não posso caminhar nessas células que eu pintei de vermelho. A questão é, como é que eu vou resolver esse problema então? Porque se eu tenho esse bloqueio, aquela combinatória já não me dá mais a resposta correta, uma vez que a combinatória me permite andar em qualquer uma das células do problema. Então eu já até fiz um desenho aqui, eu vou adiantar o que eu vou falar para vocês no próximo slide. Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu saindo desse ponto, eu tenho que saber de quantas formas eu consigo chegar nessa primeira posição em azul. Se a gente considerar só esse grid que começa no 1, 1 e vai para esse primeiro azul, é o problema que eu tinha resolvido antes. Então eu tenho um número binomial que me dá a resposta correta de eu sair do 1, 1 até esse azul. A ideia é que assim que eu tenho atingido esse azul, eu tome imediatamente a decisão de ir para baixo. Então se eu tomar a decisão de ir imediatamente abaixo assim que eu chego nesse azul, então o número de maneiras de chegar até esse azul, combinado com o fato que a partir daqui agora eu tenho que chegar até aqui, e é outro problema idêntico ao problema original. Então é o número de maneiras de se chegar até aqui, vezes o número de maneiras de, a partir desse quadrado verde, chegar aqui. E eu faço isso para todos os azuis. Então, qual o número de maneiras de eu chegar do início até esse azul, que é um problema igual ao original, e multiplicado pelo número de maneiras que a partir desse verde aqui agora, que é a seta aponta, chegar aqui. Se eu fizer isso para todos os azuis e somar o resultado, eu tenho a solução do problema. Então, é isso que eu sintetizei para vocês aqui nessa outra página. Então, a gente resolve duas vezes o problema original. Um problema original que é partir do 1, 1 até um dos quadrados em azul, e depois do bloco verde que está imediatamente abaixo do azul que a gente marcou, até o ponto de chegada. Esses caminhos são independentes, eu posso chegar no azul de uma maneira e depois escolher uma maneira qualquer para partir do verde. Essa independência é que gera esse fator multiplicativo. E aqui agora a questão é, eu tenho que computar os binomiais, só que as entradas são muito grandes. Se eu voltar aqui, vocês vão lembrar comigo que os limites da entrada chegam a 10 à quinta. Então eu posso ter que combinar, fazer o cálculo de coeficientes binomiais que envolvem 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta. Isso nem cabe nas variáveis inteiras do C e do C++. Então eu tenho que computar esses binomiais de forma eficiente, e para isso eu vou ter que usar de recursos da aritmética modular, que é os restos das divisões e os inversos multiplicativos. Eu tinha citado há pouco que 10 elevado a nona mais 7 é primo, e é importante nesse sentido, porque por ser primo, existe a possibilidade de eu calcular o inverso multiplicativo em relação àquele módulo. O que significa? Eu não posso fazer a divisão em aritmética modular direta. Eu faço, no lugar da divisão, uma multiplicação pelo inverso multiplicativo.
Para calcular o inverso multiplicativo, eu uso o teorema de Euler. O teorema de Euler me diz que se P é primo, então A elevado a P menos 2 é o inverso multiplicativo de A. Então, se eu tiver que dividir por A, na verdade, basta multiplicar por A elevado a P menos 2. Para calcular A elevado a P menos 2, se eu fizer A vezes A vezes A, 10 a nona mais 7 vezes, vai ser lento demais e eu vou acabar tendo um veredito TLE. Mas é impossível calcular A elevado a P menos 2 através de um algoritmo chamado exponenciação rápida. Vai ser o foco da nossa solução de hoje, eu vou deixar aí o nome, vocês vão achar várias referências. Há duas maneiras de implementar essa exponenciação rápida. Uma delas é por recursão, que talvez seja mais fácil de entender, e tem a que eu usei aqui, que essencialmente vai ser a exploração da notação binária de P-2 para proceder de forma veloz com essa exponenciação. Na hora do código eu dou mais detalhe para vocês. Então a ideia é que esse coeficiente binomial nm, o valor máximo para n vai ser a soma de h mais w, que vai dar, no pior caso, 2 vezes 10 à quinta. Então eu só preciso pré-computar os fatoriais até esse valor, porque o coeficiente binomial a gente sabe que é n fatorial dividido por m fatorial vezes n menos m fatorial. Então esses valores eu preciso no máximo até h mais w. Então eu vou ter que calcular de antemão esses coeficientes binomiais, e para calcular cada coeficiente binomial eu vou precisar dos fatoriais, e para calcular os fatoriais eu preciso calcular também exponenciação rápida. De posse dos fatoriais e dos inversos pré-computados, eu consigo calcular cada coeficiente em complexidade constante. Depois eu tenho que somar esses coeficientes multiplicados para cada um dos azuis, e a quantidade de azuis é no máximo o número de colunas W. Então a complexidade, no fim das contas, no pior caso, é h mais w vezes o logaritmo de P, e o P é aquele nosso 10 elevado a nona mais 7. Vamos ao código. Vejam vocês que eu estou usando aqui na linha 4 uma diretiva using para poder simplificar esse trecho aqui. Long, long, em vez de escrever long, long por extenso todas as vezes, eu uso um duplo L para fazer papel do long, long. Isso não é estritamente necessário para a solução, mas facilita na hora da escrita, encurta, e ainda mais para botar aqui numa apresentação no PDF fica mais compacto. Então toda vez que vocês verem uma LL nesse código, é long long, que é um inteiro de 64 bits. Então a minha exponenciação rápida vai elevar a enésima potência com o resto da divisão por m. Então o meu algoritmo de exponenciação rápida qual é? Eu começo meu resultado com 1, que é o elemento neutro da multiplicação, e a base de cálculo vai ser o a, que é o número que eu desejo elevar a enésima potência. Aqui, o meu laço A é controlado pela potência. E esse if aqui, ele é uma notação bastante sintética, mas às vezes não é facilmente deduzível. Aqui eu quero saber se o n é ímpar. Eu olho o último bit, o bit menos significativo. Se ele estiver ligado, o número é ímpar. Se ele estiver zerado, o número é par. Então, se n for ímpar, isso significa que naquela posição tem um 1 na notação binária de n. Então, o meu resultado vai ser atualizado com o valor da base. Multiplico o resultado pela base e imediatamente acumulo não o resultado, mas sim o resto da divisão por m. Se ele for par, eu não computo isso, significa que é um zero naquela posição binária. Então, começo olhando o primeiro bit, se ele estiver ativo, estiver ligado, eu atualizo o resultado, caso contrário, não. A base agora é elevada ao quadrado, ou seja, o a vai ser as potências de 2, a elevado às potências de 2. Eu vou começar com a, depois a ao quadrado, a quarta potência, a oitava potência, a 16ª potência, a 32ª, e assim por diante. Então a base vai atualizando em potências de 2. E o n aqui, a partir do momento que eu faço esse deslocamento binário para a direita, eu estou dividindo o valor do meu expoente por 2. Então, no primeiro momento, eu analisei o bit menos significativo. Quando eu faço esse shift, o bit menos significativo é descartado, e eu quero o primeiro dígito após aquele menos significativo se torna o menos significativo, que é o segundo bit da representação binária, depois o terceiro. Então, olho os bits da notação binária sequencialmente. As potências de 2 associadas a eles ficam acumuladas em base. Quando o bit estiver ligado, isso vem para a resposta. Se o bit estiver desligado, a gente prossegue adiante. Ao final, a gente tem o resultado da exponenciação rápida, e não somente o valor exato, que não é o que ele calcula aqui, mas sim o resto da divisão do valor exato. Por isso, o módulo m aqui e o módulo m aqui. Defini duas constantes no meu código. Uma é o 10 a nona mais 7, que é o meu módulo, é o mod. E o max aqui, que é o número máximo que eu tenho calculado fatorial, que é o 2 elevado a 10 à quinta, e essa sobra aqui é uma sobra comum em códigos de programação competitiva, para você não dar erro de invadir memória no seu vetor por uma posição que seja. Então a gente bota um resto aqui que não vai fazer mal, a gente calcula um pouquinho a mais, mas fica tranquilo em relação aos cálculos. Dois vetores globais, um para representar os fatoriais
e outro os inversos respectivos desses fatoriais. O cálculo do binômio, o coeficiente binomial que tem nm, vai ser o fatorial de n vezes o inverso modular de m. Depois, eu tenho que calcular também vezes o inverso modular de n menos m. Mas como para não fazer numa linha só, para não ficar confuso, até porque em cada etapa eu tenho que reduzir pelo meu módulo, eu fiz aqui em duas passagens. E essa função aqui, que é a pré-comp, eu vou chamar ela no início do meu código e vai pré-computar todos os fatoriais até o máximo para mim. Fatorial de 0 é 1, o inverso multiplicável de 1 é o próprio 1. E agora, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Lembrando sempre que essas operações são reduzidas pelo mod. E para calcular o inverso modular do fatorial de n, eu uso a exponenciação rápida no fatorial de n elevado a p menos 2. Meu mod é aquele p no teorema de Euler. Por fim, a função de solução do problema recebe as dimensões da minha malha, do meu grid, e o tamanho das restrições, né, em termos de linhas e de colunas. Então, minha resposta começa inicialmente zerado. Os meus quadrados azuis começam na coluna B mais 1. Lembrem vocês que até a coluna B é restrita. Então, começa na coluna B mais 1 e vai até a coluna W. Aqui são os tamanhos das malhas dos problemas menores. Então, a malha que vai começar do início até a célula azul vai ter m-1, na verdade vai ter x linhas, e esse menos 1 aqui já é da fórmula do binomial. Deixa eu voltar rapidinho para vocês lembrarem. Esse menos 1 aqui que já está computado ali, ó. Então, já estou botando esses menos 1s quando eu calculo aqui. Então, voltando aqui, eu vou ter na primeiro x colunas e h menos a linhas. Então, os menos 1 já estão aqui. Por isso que no M2 vai ter esse mais um menos 1 que efetivamente é zero. Mas para ficar claro que é a quantidade e o menos 1 que vem no binomial. Quando eu chegar na célula verde, vão me restar w menos x colunas, mais uma, porque a própria coluna tem que ser considerada de novo. O menos 1 vem da resolução do problema original. E vão sobrar a linhas. E o menos 1 novamente pelo mesmo motivo. Então, o número de maneiras de sair do topo até aquela azul respectiva, que foi marcada aqui na coluna X, descer para verde e chegar ao final, vai ser o produto do binomial de M1 mais N1, M1, vezes o binomial de M2, N2, M2. Depois eu faço esse produto, e aí é importante estar em long long, porque esses produtos podem estar até a casa de 10 a nona, e o produto chega a 10 a 18, que cabe em 64 bits. Quando eu tiro o módulo, ele volta para ser no máximo 10 a nona mais 6, que é o máximo resto possível por 10 a nona mais 7. Depois atualiza a resposta somando com esse número que eu calculei aqui agora e novamente torna a reduzir modularmente, porque essa soma pode de novo extrapolar o valor do módulo. Então, se eu fizer isso para todos os quadrados azuis possíveis, eu tenho todas as possibilidades de caminho intermediários para chegar naquela posição definitiva. Vejam vocês que na main eu chamo a função que pré-computa os fatoriais e os inversos multiplicativos, leio os parâmetros da entrada, passo para a função de solução e, por fim, imprimo a saída, que é o número que foi computado pela função de resolução. Então, esse é um problema um pouco mais sofisticado, depende aí do conhecimento de combinatória para essa questão dos múltiplos caminhos, de interpretar que essa restrição, na verdade, nada mais faz que fazer que o problema original seja dividido em dois problemas originais menores, a serem combinados por multiplicação dada a independência dos caminhos, para chegar até o azul e do verde até o final. E também tem a questão da aritmética modular. Como os números são muito grandes, em competitivo, em vez de você trabalhar com números muito grandes exatos, é muito comum que você trabalhe com os restos da divisão desses números, que permitem linguagens que não têm aritmética estendida na sua biblioteca padrão, na sua API padrão, que é o caso, por exemplo, do C e do C++, a que o competidor não tenha, por ter conhecimento de uma determinada linguagem, tem alguma vantagem sobre um que não tenha. Programadores em Python já têm aritmética estendida e embutida na própria linguagem. Então, é um recurso comum e que força, no fim das contas, também o competidor ter uma noção de aritmética modular, que você trabalhando com os restos, o resultado fica consistente desde que você tire o resto consistentemente. Vocês viram que ao longo do código, sempre que eu fazia uma operação que envolvia os números, eu tornava a atualizar o resultado pelo resto. E também essa questão que a divisão não se traduz imediatamente por uma operação de divisão, e sim por uma multiplicação pelo inverso multiplicativo. Daí a necessidade de eu ter computado esses inversos para cada um dos fatoriais. Então, os fatoriais que aparecem dividindo na fórmula do binomial, na verdade, passam multiplicando pelos seus inversos multiplicativos na hora da conta, como está feito aqui nessa função que calcula o binomial. Então, o numerador permanece sendo fatorial
e os dois fatores do denominador continuam lá presentes, mas ao invés de dividir, agora eles multiplicam, e não na sua forma original, e sim no seu respectivo inverso multiplicativo. Então a questão é que vale a pena estudar com calma, são técnicas interessantes, a exponenciação rápida aparece com uma certa frequência, cálculo de número binomial muito grande que a gente recorre a aritmética modular também é bastante comum. Esse módulo 10 a nona mais 7 é um dos módulos mais famosos porque ele é fácil de digitar, mas não precisa ser exatamente ele. A única exigência aqui é que seja um módulo primo. Se o módulo não for primo, nem todo número tem verso. São questões aí mais interessantes, mas que vão ficar para o Upsolving de outros eventos que quando essas questões surgirem. Então finalizamos aqui o Upsolving do ABC 042, um contexto bastante interessante, adequado para o nível iniciante e intermediário. Espero que vocês tenham apreciado aí as soluções. Fica um agradecimento por vocês que acompanharam esse vídeo até o final. No link da descrição vai ter o link para o evento. E em breve teremos aí o Upsolving de mais um dos eventos do Etcoder. Muito obrigado e até mais.